pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Mel e você está no canal Literaturice. Nós vamos conversar hoje sobre As Portas da Percepção e sobre O Céu e o Inferno, do Aldous Huxley. Hoje eu até voltei com o meu batom roxo, não sei se vocês vão perceber que é roxo, porque às vezes na edição as cores se alteram, mas eu até voltei com esse meu batom todo psicodélico para falar sobre esse livro, porque ele é um livro espetacular que fala sobre o mundo das drogas. Mas antes de tudo, eu quero apresentar vocês ao Aldous Huxley. Não sei se vocês conhecem esse autor, mas ele é muito conhecido por ter escrito O Admirável Mundo Novo, que é um livro excelente de ficção, mas esse daqui não. Esse daqui é um não ficção escrito pelo autor para falar sobre as experiências dele com a mescalina, que é uma substância psicodélica, no caso, né, alucinógena, que é retirada de um cacto, o peyote, e que, apesar de proporcionar ao seu usuário uma experiência tão profunda em relação à consciência dele próprio, ainda assim, na época que ele escreveu isso daqui, era a menos tóxica que existia. Ele vai falar na página 10 que, naquele momento, as pesquisas sobre a mescalina vinham sendo realizadas continuamente, ainda que de modo esporádico. E ele vai falar que os psiquiatras ingeriram mescalina com a esperança de adquirir uma compreensão melhor e mais direta dos processos mentais de seus pacientes. Psicólogos que infelizmente trabalharam com um número exíguo de cobaias humanas numa gama de circunstâncias bastante restrita observaram e catalogaram alguns dos efeitos mais notáveis da droga. E o interessante é que ele próprio vai ser uma cobaia, né? Porque ele vai se juntar a um colega dele que estava querendo uma cobaia humana para, enfim, analisar qual que era o processo, enfim, para estudar o caso, e ele vai lá e se oferece. Principalmente porque ele era um baita de um curioso quanto à mescalina. E ele vai retratar pra gente aqui o que ele achou dessa experiência, pelo que ele passou, sabe? Quais foram as sensações dele sob o efeito da droga. E isso pôde ser realizado porque ele e o colega dele gravaram, né, o que ele falava e tudo mais durante o efeito, que dura horas, né? Ele vai falar sobre os aspectos mais comuns, né, que se impõem às experiências visionárias, principalmente relacionadas à mescalina. E o primeiro e mais importante, ele diz que é a experiência da luz. Eu achei isso interessantíssimo. Que tudo que é visto por aqueles que visitam os antípodas da mente é vivamente iluminado e parece brilhar a partir de dentro. Todas as cores são intensificadas a um passo muito além do que pode ser visto em estado normal. E, ao mesmo tempo, a capacidade da mente de reconhecer distinções mais sutis de tom e matiz é notavelmente elevada. Então, isso é muito interessante. Uma outra coisa também que ele vai falar, que parte um pouco disso, ele vai explicar como, enfim, ele tem um argumento relacionado a isso, que ele vai relacionar essas experiências visionárias com as religiões e com o contato com o divino. E isso é muito bonito, é, claro, muito louco de se entender. E ele vai falar até aqui numa parte que eu não lembro qual que é, eu marquei, mas eu não vou achar agora nesse exato momento porque eu esqueci. Mas ele fala que é difícil a pessoa que nunca usou a droga entender quem usou. Então é difícil pra gente entendê-lo se a gente não usou, como é o meu caso. Então eu tentei entender, né, o que ele tava tentando ali dizer em muitos momentos, mas eu acho que fica um pouco complicado, porque a gente não passou por aquilo e são coisas assim que, nossa, meu Deus, como isso é possível? Porque a gente tem a nossa visão normal das coisas, né? Mais ou menos o que ele argumenta é que nós temos uma espécie de filtro na nossa cabeça e no nosso cérebro, que então meio que barra a maior parte das coisas que a gente experimenta do mundo a partir das sensações, e que a gente só consegue ter acesso a partir do filtro àquelas coisas que são essenciais para nossa sobrevivência. Então a gente observar um objeto, como aconteceu com ele aqui na primeira vez que ele ingeriu a droga, e ver a sua essência a partir da sua luz e a partir de seus mais ricos detalhes, não seria interessante pra gente enquanto animal para sobrevivência. Então que esse filtro barra esse tipo de experiência, e que a droga é como se fosse uma válvula de escape para esse filtro. Outra coisa muito interessante que ele vai dizer é que naquele dia, no dia que ele ingeriu a droga pela primeira vez, a percepção engoliu o conceito. Eu estava a tal ponto absorto no ato de olhar, a tal ponto estarrecido pelo que efetivamente via, que não pude ter consciência de mais nada. E ele vai dizer logo em seguida que era inefavelmente maravilhoso, maravilhoso quase a ponto de ser terrível. E tive, de repente, um leve indício de como os loucos devem se sentir.
A esquizofrenia não tem apenas os seus infernos e purgatórios, mas também os seus paraísos. Ele vai aproximar a experiência de quem usa mescalina com a cabeça de um esquizofrênico. E isso é bem impactante, assim, pra gente. É claro que ele escreveu isso daqui na década de 50, esse livro foi publicado em 1954. Pra gente, eu acho que ainda continua sendo impactante porque a gente desconhece, né? A maioria das pessoas desconhece esse mundo aí da esquizofrenia, da psicologia, enfim. Vocês me entenderam. Então, é muito louco ele comparar uma experiência alucinógena com a cabeça de um esquizofrênico, e ele vai várias vezes falar sobre isso. E, inclusive, ele vai falar não só dos paraísos, mas também dos infernos, até porque esse livro aqui, ele, na verdade, são 2 livros, né? No mesma edição. As Portas da Percepção é um texto que ele publicou antes de O Céu e o Inferno, e a Biblioteca Azul, que é um selo da Globo, foi lá e juntou. Além disso, além desses 2 livros inseridos aqui nessa ediçãozinha, você tem, acho que 8 apêndices, são muitos. 7 apêndices e um pós-fácil, que é escrito por um neurocientista. E a partir do pós-fácil eu fiquei me perguntando, caraca, como estamos errados hoje, porque foi publicado originalmente acho que na Folha de São Paulo, esse texto do pós-fácil, e em 2014, o ano passado, então é bem recente. E durante toda a leitura dos pós-fácios e dos livros, eu fiquei me indagando, né? Será que essa concepção do Aldous Huxley é ainda a de hoje? E você percebe com o pós-fácil que você pode, né, aproximar o que ele pensava naquela época de hoje. Inclusive, colocar várias questões polêmicas que o autor do texto vai inserir aqui no pós-fácil para toda essa problemática das drogas e das coisas que acontecem hoje em dia e que são horríveis. Inclusive, eu sou um pouco cética quanto à legalização das drogas aqui no Brasil, mas agora eu comecei a entender um pouco mais todas as coisas benéficas que isso traria. Não tô definindo a minha posição, mas tô falando que esse livro abriu a minha mente em certos pontos. Como eu disse pra vocês, esse livro ele foi publicado em 1954 pelo Huxley, e ele meio que antecipou as experiências psicodélicas da geração Beats e do rock and roll da década de 60. Então ele foi muito importante, ele ecoou bastante na cabeça dessas pessoas da década de 60, o que é bacana, porque assim como tá ecoando na minha cabeça e mudou um pouco a minha percepção sobre algumas coisas, algumas questões relacionadas às drogas, assim o foi com o pessoal da década de 60, e eu acho que impactou muito mais, porque, enfim, outra época, as pessoas eram muito mais cabeças fechadas, e, enfim, né, é um livro importante aí pro século XX, e eu espero que as pessoas conheçam mais ele, porque até então eu nunca tinha ouvido falar desse livro e eu descobri que lá fora ele é muito importante, assim. Essa edição tá linda, então, tá bem completa, tem aqui a foto do Aldous Huxley atrás, e essa capa aqui imita mais ou menos as edições do Philip K. Dick da Aleph, né, porque deixa a gente bem tonto. Outra coisa interessante que eu tava esquecendo de falar é que ler esse livro me deixou com muita vontade, muito mais do que eu já estava, de reler Admirável Mundo Novo, porque eu li há muito tempo, por isso que não tem vídeo aqui no canal, é um dos vídeos mais pedidos por vocês, então provavelmente eu ainda vou reler no ano que vem. E me deu essa vontade porque em Admirável Mundo Novo ele vai abordar a questão das drogas, principalmente quanto ao soma, mas de uma forma negativa. E aqui, gente, ele é totalmente positivo quanto às drogas. Ele só vai falar no Céu e Inferno sobre o inferno por conta das pessoas que ingerem a droga, mas que não têm a cabeça assim 100%. Ele diz que quando a pessoa é saudável, a experiência não é negativa, quase que de forma alguma, mas que quando não é 100% ali saudável, já tem os infernos ali relacionados à droga. Mas enfim, é isso. Eu fiquei muito curiosa para reler esse livro e entender o ponto de vista do autor inserido ali na ficção, depois de ler essa não ficção dele. Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar um joinha que vai me ajudar bastante na divulgação e de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!